Fala, turma! Daqui a pouco tem mais um episódio do Mostarda Cast oficial com vocês aí. Eu sei que vocês já estão aguardando aí, mas antes disso, conheça os nossos patrocinadores, porque sem eles, nada disso seria possível. Ó, naquela voz aveludada da internet. A Mostarda Criativa, especializada em marketing gastronômico, conectando marcas com paladares todos os dias. Agência de marketing gastronômico é a Mostarda Criativa. Quando bater a fome, nada melhor que as italianinhas. Pizzas de altíssima qualidade com o melhor sabor napolitano na sua casa. No Caiçara, Eldorado e Savassi. Peça pelo iFood. Para seu churrasco ficar mais profissional, a gente fala com a Guimarães Equipamentos. Desde 2018, fabricando os melhores equipamentos com uma assinatura. Nossa engenharia é o fogo. Se é sabor defumado que você gosta, então você precisa conhecer a cultura defumada. Experiência real para quem entende de defumação. Fale com João Gomes, o cara é fera. E claro, o Timili. O sabor que surpreende com aquele toque único que a gente ama. Timili é mais que um molho, é Timili. E se você quiser ser um de nossos patrocinadores, fala com a gente. Vai ser um prazer ter sua marca e produto sendo apresentados aqui no Mostarda Cast. Agora fiquem com o próximo episódio. Já estamos no jeito já? Ah, muito bem, muito bem. Já estamos ao vivo aqui em mais um episódio do Mostarda Cast oficial. Tem que ser oficial, viu, turma? Se for outro Mostarda Cast aí, não vai na onda não, que esse é diferente, tá? Vocês acompanharem os nossos patrocinadores, depois vocês entram aí na rede social de cada um deles aí, conheça cada vez mais essa turma bacana, que patrocina e faz acontecer o Mostarda Cast, né? Nós estamos no episódio 75, né, chefe? 75. Estamos recebendo aqui um grande convidado, um grande empreendedor, um personagem muito bacana aí dos botecos, da tradição de BH, que a gente já vai apresentar logo, mas antes de mais nada, você que está acompanhando a gente, que estava esperando e aguardando para esse episódio tão bacana, que a gente vai trocar uma ideia, que eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para todas as vezes que sair um novo vídeo, que sair aqui um episódio bacana ao vivo, você vai ser notificado. Olha, tá começando aí mais um Mostarda Cast oficial no YouTube, então corre lá, assista, compartilhe com os amigos. E esse episódio também, enquanto estiver rolando aqui, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis aí pra gente poder trocar uma ideia aqui, tá? Pode bater no papo, pode mandar sua mensagem, manda um oi, manda de onde que você tá assistindo, se tá assistindo em casa, se tá assistindo de BH, na região metropolitana, em Minas, fora de Minas, aonde você estiver assistindo, até fora do país, pode mandar pra gente dar um salve aqui, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho aqui de onde você tá aqui. E vai ser muito bacana, tá certo? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal para ajudar o Mostarda Cast a trazer mais personalidades da área da gastronomia. Como nosso convidado hoje aqui, nós vamos começar chegando, já chegar. Ó, aqui a mesa tá bonita, viu? A mesa tá bonita, o cheiro tá gostoso. A gente já beliscou umas novidades aqui, umas iguarias aqui de bar de estufa, né, Pedro? Isso, bar. Eu falo que não é bar de estufa, não, é bar com estufa. Bar com estufa, isso, né? Isso, porque a estufa em si faz parte, mas não é tudo lá dentro, né? Mas vai lá, continua me apresentando aí. Muito bem, que eu já tô... a gente já conversa, já chega chegando já, gente. Nós estamos recebendo o Pedro, o Sou Pedro aqui do Bar Sou Pedro, cara bacana, entendeu? Muito prazer te receber aqui no Mostarda Cast, prazer ter aceito o convite de estar aqui com a gente, que bater um papo aqui e mostrar as belezas, um pouquinho da sua história e as belezas que o Sou Pedro tem para BH e região. O prazer é meu em estar aqui, é sempre muito, além de legal, divertido, eu acho que é muito importante comercialmente falando também, a gente está sempre aparecendo, está sempre mostrando o nosso trabalho, que é um ramo que não é fácil, como muita gente acha. É gostoso para quem é apaixonado por isso aqui, como eu sou, né? Tudo começou por amor mesmo ao boteco, mas não é fácil. Hoje a gente tem as dificuldades que todo mundo tem, a dificuldade de organizar uma operação, de hoje a gente está com 2 casas, né? Então tem essa dificuldade de mão de obra qualificada. Eu falo que é mão de obra, se você não qualificar a sua mão de obra, você está perdido. Sem dúvida. Quem trabalhar na noite, muita gente utiliza isso de forma... É como um dinheiro extra, né? A pessoa fala assim, eu não quero, não sou... Apesar de ser uma profissão que eu sou apaixonado, quem sabe trabalhar...
Tem uma turma que trabalha comigo que eu sou fã demais, mas a profissão de garçom ela é muito marginalizada nesse sentido. Eu vejo isso. Às vezes a pessoa, tipo, ela quer trabalhar ali de garçom para um extra até ela conseguir uma outra coisa, sabe? Começa assim, mas muita gente fica também, né? Mas é isso, o Sr. Pedro é essa história. Nós vamos comer um pouco de tiragosto. Vamos comer, vamos conversar. O diretor me lembrou aqui, gente, olha só. Nós estamos aqui com essas iguarias de bares aqui, mas hoje a gente também, Pedro, te pedia licença pra gente mostrar aqui. Eu recebi aqui hoje, de presente, inclusive vou até te oferecer também, para você conhecer, ó. Recebi aqui, gente, uns biscoitinhos aqui da Sweet Memories, aqui da nossa amiga aqui, ó, mandou pra gente um recebido. Michele, um abraço, Michele, Felipe, Arthur. Olha, muito bom para quem curte aí um docinho aí, ó. Mais aí um patrocinador, mais um recebidos aqui do podcast. Esse daqui é de ninho, né? Ninho recheado, uma delícia. Esse daqui eu esqueci de que é, mas é um trem muito gostoso também, viu? Um biscoitinho top. E de quê? Queijadinha. Ó, pessoal, a produção aqui tá... Não deixa eu perder aqui, viu, gente? Esse é queijadinho, mas esse aqui é meu e do Pedro, que nós vamos comer daqui a pouquinho aqui, tá? Se você quiser pedir, você entra aí no @, deles aí, tá? É biscoitosuite.memoriesbr, não é isso? Biscoitos, arroba biscoitosuite.memoriesbr, tá? Michele, Felipe, cara, delicioso. Eu já roubei um aqui, ó, antes do Pedro chegar aqui escondido, pra ele não saber, mas é um presente que vocês mandaram pra gente aqui, pra gente degustar, pra gente equilibrar aqui, porque tem coisa gostosa, nós vamos jogar. O docinho de hoje vai ser o biscoito aqui da Michele e do Felipe. É isso, cara, porque... Pessoal, mano, a gente tem prestígio esse também. Vamos deixar aqui no cantinho aqui o biscoito. E vamos que vamos, procura a turma aí. Meu nobre, é botequeiro? A palavra é botequeiro? Como é que é? Hoje em dia, como é que fala nos meios? É essa mesmo. Eu desde novo, né? Eu comecei a minha trajetória com bar com outro tipo de bar. Mas você tá novo foi no ainda, Sr. Pedro. Sou novo. Inclusive, meu aniversário é sábado. Sábado que vem. Sábado agora. Sábado depois agora? da manhã. Ah, então tá pronto. E tô fazendo a idade de Cristo, 33, tô novo mesmo. Mas comecei a mexer com bar em 2017. Sim. E nisso, né, antes disso eu já trabalhava na noite, né? Eu vivi de músico, de música, né? Você é músico? Sim. Eu vivi exclusivamente de música por 3 anos e 4 meses, tocando muito em barzinho, em festas particulares, né? E nisso eu já era apaixonado pela noite, assim, por bar e tal. E eu comecei no ramo de bar com outra pegada, vamos falar assim. Um bar de outro estilo. Mas a minha paixão sempre foi a mesa de plástico, o copo lagoinha, o tira-gosto mais artesanal, né? Mais raiz mesmo, né? E nisso surgiu o Sr. Pedro. Eu e um grande amigo meu, que hoje ele não é mais meu sócio, né? Mas a ideia partiu de nós dois. E é até daí que veio o nome, Sr. Pedro. Porque não sei se eu tô falando mais esperando as perguntas, é que eu vou falando. Não, mas pode ficar à vontade, a gente vai conversando. Não tem pergunta, a gente não é roteirizado. Mostrado aqui, a gente vai trocando ideia, vai batendo um papo e as coisas vão acontecendo. Pode falar à vontade. Sem medo, sem vergonha. A gente tinha essa ideia, sentado num boteco. Eu falei assim, nossa, eu tenho o sonho de abrir um bar. Eu já tinha o do bar, que é mais um estilo de boate. Sim. Falei assim, eu tenho o sonho de ter isso aqui, ó, uma operação menor, mais simples, mesa de plástico, esse estilo. E a gente conversando, e ele falou, eu também, que a gente não faz junto? E acabou que a ideia saiu do papel. Surgiu num boteco. Mas vocês trabalhavam junto nesse outro modelo de bar? Não, ele nunca mexeu com isso, nem mexe mais também. Sim. Ele não aguentou o tranco, não. Mas é porque ele mexe com área de engenharia. Legal. Coisa. Aí, nisso, depois a gente achou o local. O primeiro Sr. Pedro foi no Grajaú. Na verdade é Nova Granada o endereço. Sim. Mas é na região ali do Grajaú. E lá quando a gente achou a forma como a gente ia fazer o negócio, faltava o nome. A gente falou, o nome. Aí eu falei assim, bicho, o que nós vamos pôr de nome nisso aí? Aí eu falei assim, eu vivi muito essa experiência de pôr nome nas coisas pelo fato que eu te falei que eu mexo com música, Sim. né? Então eu tive banda quando mais novo, eu tive dupla pra tocar em bar. Composição. Aí você fica aqui, negócio, qual o nome que você vai pôr? Qual o nome da dupla? Aí eu parti da ideia o quê? O nome ele tem que ser fácil, né? Sim. Por experiência, eu tive uma dupla de música que a gente tocou em muitos bares aí, tocou muito mesmo em BH.
e interior que chamava Consoantes. Só que a gente batia na tecla do que o nome era difícil, porque escrevia com M, som com M antes. As pessoas procuravam consoantes, sabe? A gente fez uma ideia com o nome, mas a gente dificultou a nossa... Porque a gente falava no show, segue a gente aí, @consoantes. Aí a pessoa não achava lá. Procurava consonantes aí. Aí até flyer de banda lá do Nordeste já fizeram com o nome Consoantes mesmo. Achando que era a gente. Mas enfim. É um nome inteligente, vamos falar assim. Né? Legal. Ele era um nome, ele tinha um fundamento inteligente. Porque ele diz de consoantes, ele diz de consonantes, né? E também dava de consomantes. Então precisa de três Dava para pegar as duas vertentes, né? Verdade. E aí eu falei com ele, o que a gente precisa pôr no nome? Eu acho que o nome ele já é legal quando ele já diz mais ou menos o que é o negócio. E o que a gente tem em comum? O nome, né? Eu chamo Pedro e ele também. Ele também era Pedro? A gente falou assim, 2 Pedros. Aí eu dei essa ideia da gente colocar Seu Pedro. Eu falei, se a gente pôr Seu Pedro, né? Que é um nome que tem mais a ver. O pessoal não vai ver Seu Pedro e pensar assim, poxa, lá é um chalezinho, é uma boate. Não, já diz coisa um mais... pouco. Só que aí ele que falou, não, vamos minerar, vamos pôr Sou Pedro. Aí a gente tirou o Seu, pôs Sou Pedro. Daí que surgiu o nome. É mais ou menos o jeito que a gente fala mesmo. Né? Aí a gente brincou aqui antes de começar, mas eu falo que a coisa que eu mais escuto na minha vida hoje em dia, desde que eu reabri o Sou Pedro, porque na verdade... Eu vou falando, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a ideia do Sou Pedro, eu não tinha essa imagem de eu ser o Sou Pedro. Era assim, era um nome, mas era um nome coincidentemente era Pedro, seu nome, mas você ia focar na marca do... Nós 2 Pedro, E foi isso. Só que aí, depois que passou a pandemia, né? Que eu reabri, aí já foi com essa ideia de eu personificar o Sou Pedro, eu chamo Pedro. Só que aí eu brinco que a coisa que eu mais escuto na vida é... Você tá muito novo pra ser Sou Pedro. Né? Cadê o Sou Pedro? Eu passo na mesa, não, gente, tudo bem, estão sendo bem atendidos e tal. Eu sou o Sou Pedro. A pessoa fala assim, não, mas Sou Pedro tá novo demais, né? Às vezes a pessoa imagina, né? Vou no mar do senhorzinho, aí... E é o que eu mais escuto, é isso. Todo mundo fala, eu pensei, mas não é seu pai, não? Não é seu avô, não? Sou Pedro é seu pai? Isso mesmo. Aí surgiu com essa ideia, mas a minha esposa, vou mandar até um beijo pra ela e minhas meninas estão lá em casa vendo. Como é que é o nome da esposa? Juliana, um abraço, filho. Juliana, Helena e Beatriz. É 3 mulheres em casa. Você passa apertado lá. Não é fácil, não. E a minha esposa até fala que eu sou um idoso, alma de idoso. Sempre fui alma de idoso. Porque do estilo das coisas que eu gosto. As coisas que você gosta, né? Porque desde sempre eu sempre tive essa... Eu adolescente, eu dormia com o radinho ligado. Até hoje eu faço isso, sabe? Ouvindo notícias. Você gosta de radinho? Eu sou apaixonado por rádio. Cara, é engraçado, tá vendo? Eu falo que eu gosto muito de rádio. Muito de rádio. Da época de rádio AM, escutar futebol na rádio AM. Nossa, cara, sou apaixonado. Até hoje eu gosto muito de rádio. Muito. E é difícil achar gente assim que realmente gosta de rádio. Mas rádio, né? Rádio, uma notícia, uma música, as músicas mais raiz. Exatamente. Eu acredito que toca música lá, porque você é músico, você tocava o quê? Instrumento eu tocava, toco, né? Contrabaixo, que foi o instrumento que a gente começou no violão, guitarra, mas o estilo de música lá era mais... E o estilo, eu sou mais do rock and roll, né? Dá pra ver, dá um estilão, babão, eu sou dessa pegada do rock and roll. Só que no mercado da música eu toquei de tudo, porque eu toquei até com banda de baile, né? Então era literalmente de tudo. Você começava com anos 60, tinha pagode, tinha sertanejo, tinha de tudo. O que tava rolando, você tava dentro. Então eu com a banda de baile, eu tive essa experiência de tocar todos os estilos possíveis, mas... em barzinho mesmo eu tinha uma dupla que tocava rock, pop rock, essa pegada assim. Essa época que era no Grajaú, né? Ali isso foi antes da pandemia. E depois, assim, foi logo depois da pandemia que vocês mudaram de endereço? Fechou? Como é que foi? A pandemia foi... É naquela regiãozinha que tem os bares ali, né? Tem a Silva Lobo, né? Silva que é a Lobo, mas eu era numa... Nas ruas laterais. Numa perpendicular que fala, né? Isso. Da Silva Lobo. Na paralela ali da Silva Lobo. Que é a Garré, que é uma que desce o ônibus principal lá da região, lá todo mundo conhece a Rua Garré. Só que aí veio a pandemia, né? Dificultou muito pro nosso lado, não pro nosso, pra todo mundo, desse ramo, né? De eventos e tal. E nisso, na época, eu simplesmente eu não tinha como. O bar tinha 9 meses de vida. Era recente, né? Era bem recente. O Sou Pedro, ele foi inaugurado, tá até próximo à data, dia 11/6 de 19, lá no Grajaú.
Aí, 11/6, pra você ver. Aí em março fechou tudo, tinha o quê? 9 meses. Pouca coisa, né? E a pandemia, ela, assim, interrompeu muito empreendimento, né, Pedro? E como eu comentei aqui no início que eu tinha um outro empreendimento de bar, eu tive que quase optar por um sobreviver e o outro não. Só que acabou que o São Pedro até sobreviveu. Assim, Sim. aos trancos e barrancos, nesse sentido, porque eu fui bem sincero com o dono do imóvel, né? Falei com ele assim, ó, eu faço o seguinte, eu não tenho condições de pagar aluguel agora. Se você falar assim comigo, eu preciso tirar suas coisas aí de dentro, ok, né? O que eu posso fazer? O imóvel é dele. Mas se você puder esperar, se não respiro, né? falei assim, se não pintar nada pra você, eu vou deixar minhas coisas aqui dentro. Assim que reabrir, a gente senta e fala assim, ó, ficou 6 meses, 1 ano sem pagar aluguel. A gente negocia isso pra trás e continua pra frente, né? Não, foi esse combinado que eu fiz com ele. Só que aí quando eu tava pra reabrir, eu tive uma proposta, o bar até existe lá até hoje, os meninos são muito bacanas, de vender o ponto, sem anunciar nem nada. Foi destino mesmo, eu falo, né? Aí você vendeu com tudo. Vendeu com tudo Vendeu dentro. com tudo. Os meninos lá, o Eduardo e o Litrinho, eles mudaram o nome, o estilo do lugar, mas Sim. aí vendi o ponto com tudo dentro. Fez um bom negócio. Né? E na época tava reabrindo as coisas e eu tinha que focar muito para as coisas voltarem a funcionar. E eu tinha o Altas Horas também. Então era muito difícil essa... Outro bar chamava Altas Horas. Chama ainda, ele é lá na Fleming, né? No bairro Ouro Preto. Tá. Só que lá eu já não faço parte mais, não. Mas eu sou... Na época você tava no Altas Horas e depois... Isso. Entendi. A gente tá falando negócio do bar de estufa ou bar com estufa. Hoje em dia, vamos falar assim, voltou muito a questão... Hoje em dia não, já tem um tempinho, né? Principalmente em BH, voltou muito a questão de boteco e de bar e tal. Às vezes as pessoas falam, pra mim não tem diferença bar com boteco, boteco com bar. Você vê alguma diferença? Ou não só na nomenclatura, mas na apresentação? É difícil, né? Você ter uma definição certa disso. Porque, igual, o São Pedro, o estilo do São Pedro é muito uma pegada do que o pessoal chama de botequim. Só que hoje em dia, até o Nenel Sim. O Nenel, tem um salve pro Nenel, o Nenel já foi bastante lá no São Pedro. Ele fala que se ele vê que tá escrito botequim, a última coisa que lá vai ser é um botequim. Ele fala, o bar tá escrito não sei o que, botequim. É a teoria dele. Só que o São Pedro mesmo, a logomarca tem escrito Boteco e Empório São Pedro. Mas o Instagram é @SãoPedroBar. Então Não tem uma... É igual você falou do Nenel. O Nenel ele é muito específico nas coisas. Então ele gosta muito do boteco, do botequim e tal. Você falou também dos garçons, que hoje ainda é um pouco marginalizado. A gente sabe que tem essa mentalidade que não deveria. A gente precisa de mudar isso. Mas há uns bons anos atrás, o boteco também entrava nessa onda. Vamos falar assim, é um botequim, uma coisa mais jogada, mas não é um negócio legal de se ir, entendeu? Hoje, e um bar era uma coisa mais estruturada. Hoje em dia não, hoje tem esse resgate, tem essa cultura e tem, vamos falar assim, essa pregnação de bar e de botequim e de boteco, vamos falar assim, se tem essa divisão de uma coisa um pouco mais raiz, mais bacana, que o pessoal gostava disso, sentia falta disso. É isso que você buscou para poder formalizar o São Pedro ou não tem nada a ver com isso? A ideia foi muito nessa ideia mesmo eu falo, tradição não se compra, né? Então a gente se inspira. O São Pedro é a ideia, nós somos inspirados nesse estilo de botequim mais antigo. Só que a gente tem um atendimento com mais garçons, porque a estufa mesmo, ela foi criada, até onde eu sei, que foi uma questão de necessidade mesmo, porque o botequim raiz, vamos falar assim, o botequim que é aquele senhor lá dentro, que só tem ele, não tem ninguém ajudando ele, e ele tem que cozinhar e pôr na estufa, porque não tem como ele ficar indo lá cozinhar toda hora, para vender pedaço. Então a estufa, ela foi pro botequim, né? Porque a estufa tem salgada, mas pro botequim ela tem essa pegada mais de necessidade. O botequim foi um recurso da época, né? Só que aí, hoje em dia, os bares surgindo, ele usa a estufa também como um atrativo, né? Como é que fala? Mais do que somente necessidade.
No São Pedro mesmo, a história da estufa, ela mudou bastante, assim, com a experiência, né, do tempo. Porque é isso que a gente estava falando. Esse crescimento desse estilo, vamos falar assim, que é o bar, que eu gosto de falar, bar de estufa, que hoje em dia, lá é um bar de estufa, eu vejo muita gente falando assim, ele também levou muita gente que não conhece na prática o que é você ir num botequim com estufa. Porque se você chega num botequim daquele senhor, um raiz, que tem lá uma maçã de peito, uma língua na estufa, na hora que você pede, ela não é quentinha, ela é morna. Ela às vezes está um pouquinho ressecada. Porque o botequim é assim. A estufa, ela faz isso. Só que as pessoas, às vezes, não conhecem, né, mas querem entrar nessa moda da estufa. Nesse circuito, né? Nesse circuito. Aí a pessoa chega mas esse não tá... Ela não vai entregar a qualidade de sair da cozinha quentinho, colocar na sua mesa, que negócio saindo fumaça. A estufa tira a qualidade do negócio. E com isso, com o tempo, eu fui adaptando a minha estufa. Hoje eu tenho nas duas lojas, a gente tem a estufa quente e a estufa fria. A fria é para os filhos mesmo, uma sacanagem, né? Sim. Podia ter trazido até uma sacanagem, não? Que legal. É legal. Só que comer uma sacanagem, dá vontade de tomar uma cerveja. o ovinho de codorna, essas coisas. E a estufa quente eu deixo um mesmo torresmo que a gente serve, que é esse aqui. A gente tem um pouquinho na estufa, porque às vezes o cara para no balcão ali, ele quer comer só comer um pedacinho de torresmo, ele não quer pedir uma porção de torresmo, tá? Linguiça caseira nossa lá, que é sensacional também. Coloca essas coisas assim na estufa, e porque aí a pessoa ela entrega pastel, vendo bastante pastel também, entrega essa... sabe, já as coisas mais fritas são mesmo. São coisas de estufa mesmo, né? São coisas que são propícias. É claro que você vai ter pratos que vai passar direto pro cliente, vai dar cozinha direto pro cliente, mas essas coisas de estufa. Você falou que vai fazer 33 anos, então assim, você ainda, vamos falar assim, você ainda pegou bares assim, raiz, que eram bares na maioria das vezes, bairros ou centro de BH, que tinha esse conceito e não tinha vamos falar, esse romantismo todo. Você acha que essa turma toda que vai visitar ou fala sobre o bar de estufa, procura, que às vezes até se frustra um pouco em relação a isso, romantizou realmente esse lance? Eu vou buscar uma coisa diferente que é um bar de estufa, sem saber que, é resgate de raiz, é o que era nos anos 90, 80, 70. Eu acho que romantizou muito mesmo essa questão de estufa. E ainda existem, né, alguns guerreiros aí, uns bares antigos, ainda existem poucos, né? Igual você falou, antigamente era uma escala muito maior. Era muito comum, qualquer bairro tinha. Ainda existem alguns e existem os que são inspirados muito nesses bares, hoje em dia é bem comum. Só que eu vejo que o botequim, o bar, ele para prosperar, principalmente, eu acho que ele tem que passar muita verdade, sabe? Assim, porque você tem que pôr verdade naquilo que você está fazendo. É o meu ponto de vista disso. E o São Pedro, ele é uma verdade minha muito grande. É realmente uma coisa que eu gosto ali. Eu sou apaixonado com isso. Eu não falei assim, vou entrar como negócio. Por exemplo, outro bar que eu comecei minha vida de bar era muito por negócio. Porque a gente falou aqui do rock and roll, mas é um bar que é uma boate, que toca pagode, sertanejo, não tem nada contra. Mas não é o estilo que eu não sou apaixonado. Tocava, por exemplo, eu lembro que eu brinco com todo mundo, o pessoal falava assim, você é roqueiro, tocou rock, deixa eu tocar isso aí, você é cruzeirense, passando o jogo do Atlético aí, não sei o quê. Eu falei assim, gente, mas o meu CPF é uma coisa, meu CNPJ não tem time, não tem gosto musical, né? Mas o São Pedro, ele é muito, surgiu disso, de falar assim, poxa, mas agora eu quero fazer um negócio que realmente eu gosto muito de cozinhar. Hoje quem comanda a cozinha das duas lojas é minha sogra, né? Eu ia te perguntar se trabalha mais familiar com vocês. Já mandou logo a sogra, né? A minha sogra, ela é uma exímia cozinheira. Legal. Ela não começou... Ela já era uma profissional do ramo. Não é assim, a cozinha bem, você quer trabalhar comigo? Sim. Porque é diferente. Você cozinhar bem na sua cozinha, você cozinhar bem em grande escala todo dia. Sem dúvida, sem dúvida. Então ela já era, hoje ela comanda a cozinha das duas lojas, do Planalto e do Alberto Sintra. E aí a gente vai aprimorando
as Como é que receitas, né? funcionam as operações lá? Igual a sua sogra, você comanda as duas. Ela divide o time, vocês se preparam antes, já leva para as duas? Como é que funciona? A gente tem uma produção, né? Tem coisas que não são produzidas na hora. Por exemplo, a gente tá com a pipoquinha de quiabo Sim, aí, sim. é frito na hora. Só que, por exemplo, a pré-checa, que é o nosso bolinho de carne, a gente produz em uma loja só. Aí Tá. sobe, né? Eu falo sobe, aí eu produzo no Alberto Sintra, levo pro Planalto. E lá só empana e dá Só finaliza ali só finaliza. para poder servir. Para servir. Legal. Mas já tem uma pré-produção, o torresmo também, os bolinhos, a gente tem um universo de bolinhos, todos são fabricação nossa. Isso é uma coisa também que eu sempre preguei, que eu falei assim, eu quero que as coisas sejam por fabricação nossa, que eu acho que isso realmente é o diferencial, porque hoje em dia eu posso comprar bolinho, tem gente de excelente qualidade no mercado, todo tipo, mas no Sopeto você vai encontrar, você só vai encontrar no Sopeto os nossos. E é tudo legal. fabricação nossa. Aí eu tenho uma pessoa, tem 2 meninas que ficam durante o dia na produção, Legal. do trabalho do horário de 8 às 18, né? Horário normal. É o horário normal do bar, né? E porque não dá tempo. No início a gente produzia já no bar mesmo, enquanto fazia, mas aí graças a Deus as coisas foram melhorando, né? E foi ficando cada Vai vez mudando mais... os processos, né? Fomos tendo que adaptar o nosso processo, adaptar a nossa cozinha, né? Com o maquinário, colocar uma estrutura maior para ir fazendo isso. Aí surgiu a outra loja, aí eu tinha uma pessoa produzindo, hoje eu tenho 2, porque apareceu outra loja. A gente montou a segunda unidade. E a ideia é essa. E, assim, no futuro, né? Deus abençoando, a gente abrir numa outra loja e talvez já seja o caso de montar essa cozinha em outro endereço, né? Uma Assim, cozinha fora para atender as 3, né? Isso, porque vai faltando estrutura de armazenamento, né? É difícil Sim. o espaço, porque o bar já precisa... Até logística também, né? Você vai fazer nenhuma para poder distribuir para 2, fica... E o bar precisa do espaço. A Alberto Sintra hoje, a loja é no limite, né? Porque a loja é uma loja pequena para o público que dá. Só que a gente coloca a mesa no passeio e no parklet, na rua, nos vizinhos também. Então a gente atende uma operação ali na Alberto Sintra de 30, 35 mesas com uma lojinha de 70 metros, uma loja pequena. É uma quantidade boa, né? 35 mesas é uma quantidade boa. Então, mas a gente foi fazendo isso, vai se adaptando. Às vezes tem algumas coisas. Hoje eu já me arrependi, eu devia ter feito a cozinha maior, mas é difícil você projetar isso. É porque você tem uma visão de um negócio e depois o negócio toma outra proporção, um outro caminho. A gente vê isso. No início, eu tinha feito um esquema assim para deixar as caixas de cervejas vazias, sabe? Deixar assim. Aí uma quantidade para essa que vai ficar aparente também, porque É legal, tem isso. é legal. Mas ela teria um lugar certinho delas ficarem assim debaixo de umas prateleiras e tal. Só que o volume foi tão maior do que eu imaginava, que hoje fica encostada lá, fica mais alto do que eu queria. Porque não tem jeito, Mas você falou um negócio legal. Essa questão visual. As caixas de cerveja empilhada, a mesa de plástico, as cadeirinhas para essa turma. Então, assim, é bem... Você não tem intenção de, vamos falar assim, deixar um pouco mais característico para algumas... Conforto, não. Deixar o bar mesmo. Aquela questão de botequim mesmo. Tanto que na Alberto Sintra, você vê que eu até te mostrei a logo, que é Boteco Empório. Porque a minha ideia de negócio era montar um empório que eu vendesse coisas de empório mesmo e o bar de noite. E a gente funciona relativamente assim. Só que o bar, ele tem um volume tão grande de cerveja, receber cerveja. Hoje na Alberto Sintra, foi mais de 50 caixas de cerveja que chegou durante a tarde. Então, acaba que a gente não consegue deixar a parte do empório organizada como eu gostaria por causa dos processos mesmo. Acaba que o bar ele vai tomando ali vai tomando um pouco mais de espaço. Eu preciso receber a cerveja, eu tenho que organizar ela, aí tem que pôr pra gelar, aí tem aquele negócio, e acaba que... E a loja é pequena, como eu te falei, a loja... Pro tamanho do que o São Pedro atende público hoje, eu tenho uma loja pequena. A loja do Planalto é um pouco maior do que a Alberto É um Sintra. pouco maior. É de esquina? É de esquina, o Planalto é de esquina. E a gente tem também uma
distribuidora do lado, que eles fecham às 20 horas. Aí eles permitem que a gente coloque a mesa lá. Ah, sim. Aí a gente, No Planalto. No Planalto. Legal. Aí a gente duplica, a partir das 8 horas da noite, a gente consegue duplicar a nossa quantidade de mesa. Porque a gente tem a nossa esquina, né? E aí é um espaço bem grande. E funciona todo dia? Não? Todo dia. Todo dia. Segunda a segunda. Segunda a segunda nas duas lojas. A gente começou, não funcionava segunda, né? Com o tempo organizamos, por causa de mão de obra. Mas hoje funciona as duas lojas. Segunda, o Planalto tem um mês mais ou menos, um mês e pouco funciona na segunda-feira. E a Alberto Sintra já tem mais tempo, tem mais de ano. Ah, lá desembola, né? Alberto Sintra é polo também, né? Só que na Alberto Sintra, o Sr. Pedro... Eu falo o Sr. Pedro, né, Bar, né? Porque muita gente me chama de Sr. Pedro. O Sr. Pedro na Alberto Sintra, ele surpreende muita gente a primeira vez. Outra coisa que eu escuto muito lá é que as pessoas falam assim... na hora que me falaram que era Alberto Sintra, até desanimei. Porque a Alberto Sintra ela tem uma característica do meio para baixo que é de... música alta, muito movimento, pessoal mais novo e sabe? É um grudado no outro, né? É um grudado no outro. Pessoal, vejo isso muito. Às vezes, na hora que os bares já estão fechando, 1h da manhã, assim, mais ou menos, passo lá, às vezes, indo embora, o pessoal abre porta-mala e põe som. E continua na avenida, na bagunça. Né? Então, lá embaixo é o que a gente fala, lá embaixo é o furdunço, né? Tem cada dia você quer ir num lugar, isso é normal. Tem dia que é bom você ir para um furdunço também. Mas não é a sua proposta, né? A sua proposta é mais as pessoas tranquila. chegam no Sr. Pedro e se surpreendem com isso. Outra característica que eu fiz questão é a mesa de plástico. Não só por ser mais confortável, porque eu até falo com o pessoal, não sei se é porque eu sou gordo, mas eu acho que é muito mais confortável. A cadeira de plástico que aquela de madeira. Não, com certeza. A cadeira de plástico é muito confortável. Aí o pessoal até fala, mas a outra, principalmente de cervejaria, mas a outra é mais bonita. Eu falei, não, mas essa, eu acho que ela passa a imagem do que eu quero passar. Até na parte visual, até se ela não fosse mais confortável, eu acho que ela passa a imagem de um lugar que tende a ser mais simples, né? Sim. E elas vieram substituindo as de aço, né? Aquelas mesinhas de aço, aquelas cadeiras que a gente sentava, fechava com a gente. Aquelas lá também. Aquela não triste, tem mais né? também, né? Tem não. Outro dia eu fui no boteco, tinha até mas ela já tá até assim. Toda torta, né? Você sente, você vai escorregando. Mais comum, né? Aí depois teve esse boom dessas cadeiras de plástico e substituiu tudo. Com patrocínio também, as cervejarias patrocinavam muito essas cadeiras para bares e depois veio as de plástico também, com cervejaria patrocinando muito lá. Hoje você tem uma cerveja lá com o nome de vocês lá, né? Você falou de patrocínio, já veio na minha cabeça, não. Eu falei, como que eu não trouxe? Você não trouxe vocês podem ver aí nas redes sociais aí, que ele sempre tá mostrando lá a cerveja lá do Sr. Pedro mesmo. Sr. Pedro. Organizei tudo de trazer esse tiragosto todo e não trouxe. Tem problema não, tem problema não. Tem uma gelada, né, pra gente tomar. Mas a cerveja, a história foi isso. A cervejaria Três Lobos, que procurou a gente. E até através do gerente da Alberto Sintra, que é o Adilson. Tem Três Lobos ainda? Tem. Que tinha ali na Raja que tinha? Eu não sei se você fala. Tinha um bar da cervejaria Três Lobos. Eu não sei se era na Raja, era muito famoso uns anos para trás. A Três Lobos ela ficou muito grande com a Baker, né? Sim. A Baker ela explodiu, né? Aí depois teve aquele incidente lá. Mas a Três Lobos é uma cervejaria muito grande, legal, muito bem estruturada. E aí eles me ofereceram de fazer um rótulo. Legal. Tem até minha carinha no rótulo lá, escrito Sr. Pedro. Aquele desenho foi inspirado em você. Legal. No rótulo. E aí, eles foram, a gente me apresentou alguma cerveja, me perguntaram sobre o que eu pensava, tanto de gosto quanto comercialmente, de uma cerveja e tal, pra gente chegar num sabor legal. E cerveja bem legal. Mas às vezes as pessoas pensam assim, cerveja com marca própria do bar, às vezes acham que vai ser uma cerveja mais forte, às vezes não, é bem levinha, cerveja que tem muita pegada do que eu gosto, nesse estilo de você comer um tiragosto, você não ficar empazinadão, cerveja levinha. É porque cerveja de boteco geralmente é Pilsen, né? Uma cerveja mais leve, se tomar geladinha, né? Mais refrescante. Isso. A nossa é uma Pilsen levinha, gostosa, refrescante, é uma cerveja que
Que pena que eu não trouxe, mas eu fico te devendo. Não se preocupe, porque aqui a gente tem muita coisa aqui, daqui a pouco nós vamos falar disso daqui. Eu tô vendo que você tá com um bonezinho aí também, até o pessoal comentando, você tá com o boné do pessoal do time Lee aí, do time Eventos aí, do Lucas, da Rafa. É. Você participa dos eventos também com a turma? Como é que é? Não, Só fica ali só curtindo? Não, acabou que eu não participo, não. Mas acabou que eu fiz uma amizade legal com eles. Bacana. Né? Inclusive, eu conheci o Mostarda Cast através deles. Mandar um abraço pra eles aí, pessoal da Time Lee. Time Lee é parceiraço nosso, aí, nossos patrocinadores aí, ó, João Gomes aí. Hoje ele não vê, né, João? Melhoras aí, viu, meu amigo? Pessoal comentando aí também, ó. Tiagão lá da Itália, lá, ó. Um abraço. Falou aqui italiano aqui. Nós vamos aprender ainda, viu, Tiagão? Você vai ensinar pra gente falar italiano e vai aprender também como é que nós vamos comer isso tudo aqui. O que a gente tem hoje aqui na mesa aqui? Então, a gente tem começar pelo mais antigo, né? Que é a precheca. O primeiro prato do São Pedro, né? Como bar, Sim. foi a nossa almôndega. Mas ela é exatamente a mesma massa da precheca. E assim, a gente foi muito detalhista para fazer, porque bolinho de carne existe muito que eu não acho tão bom. Então a gente foi muito detalhista para chegar no nosso bolinho de carne, no fornecedor, que conseguisse entregar a carne do jeito que a gente precisa, porque se a proporção não tiver legal, ela não cozinha legal. Porque apesar de ser um bolinho de carne frito, ele é cozido. Sim. A gente cozinha ele... Depois que a gente empana e dá uma fritada só para dar essa casquinha. Uma pequena selada nele. E a nossa farinha também, é uma farinha que a gente usa... A gente que chegou nessa farinha, uma mistura, já é temperada, a farinha também de empanar. Legal. Então, inclusive, é a mesma que vai na pipoquinha, que é a farinha da casa. Aqui a gente tem uma pipoquinha de quiabo? De quiabo. Pipoquinha de quiabo, gente. E essa história dessa pipoquinha de quiabo? As receitas, sua sogra que fez essas receitas todas, como é que é? Ou vocês inventam, ou você procura, como é que é? É um negócio muito, assim, a pipoquinha de quiabo é da minha esposa. Ela que procurou saber, enquanto tá falando, tô abrindo a pré-checa aqui. Ela que procurou saber, ela que viu, se inspirou, a gente aí, ela com a minha sogra foram chegando numa receita. Porque ela é um pouco complexa de se fazer. Porque empanar o quiabo para farinha grudar, vamos falar assim, não é tão simples assim, vou comprar... Ela solta, né? Sim. A gente chegou... É o processo de cozimento ali do quiabo também, que ele tem as técnicas para poder soltar ali a substância dele. Isso. E chegamos nela e hoje ela é sucesso. Eu falo que a nossa... porção que mais, nosso tira-gosto que mais leva a gente de fora é a pipoca de quiabo. É a pipoca de quiabo. Porque às vezes chega gente e fala assim, eu moro lá no Barreiro, mas me falaram que eu adoro quiabo, me falaram de uma pipoca de quiabo aqui, hoje eu tirei o dia para vir aqui conhecer. Por ser diferente, né? Mas... Tem outros pratos com quiabo? Eu vou comendo aqui enquanto isso, que é bom que a gente vai falando e comendo a pipoquinha aqui. Tem, com quiabo não. A gente tá até preparando um agora que vai ter, porque em agosto vai começar o Botecar, que a gente participa. Aí o nosso prato vai ter. Vai levar... No prato vai um pouco da pipoca de quiabo. Um pouco da pipoca. Porque, exatamente por isso. Esse aqui é o bolinho de carne, nossa pré-checa. Ó, vamos experimentar a pré-checa aqui. Eu também vou. Joga um limãozinho? Como é que é? Pode jogar. Pode jogar? Arreda o brinco. Aí, ó, vamos... E a nossa pré-checa, ela é... A gente chegou na carne, que ela é 30% bacon e 70% dela... É? E então, 70%... No blend dela aqui tem bacon. Tem, 30%. Só que tem que ser um bacon magro, porque se eu fizer com bacon gordo, aí normalmente tem que ser com bacon new, né? Porque se eu fizer com bacon gordo, ela na hora que você tá cozinhando, ela quebra, ela não fica no formato certinho. Mas é um prato... esse é um que eu sempre falo, gente, experimenta. É o nosso bolinho de carne. Eu rodo. Você comeu aí? Comi. A gente mesmo falar da gente é muito fácil, né? Mas a gente roda. Viu, gente? Ó, vocês não fazem ideia. Quando eu tive eu até postei outro dia. Quando eu tive na Itatiaia, esqueci o nome do Rádio Vivo lá. O rapaz, ele até falou isso lá ao vivo. Falou, gente, desculpa bar do fulano. Que ele falou, mas hoje é o melhor bolinho de carne que eu já comi. Então, assim, mas a gente teve muito carinho pra fazer ele. E chegar nisso, porque eu vejo muitas vezes a farinha desgruda, sabe? Fica
um vácuo ali entre Sim. Um espaço ali, um né? espaço. Parece que fica dançando ali no meio. Então, é isso aí. A gente concorreu, inclusive fomos premiados no Botecard 23. A gente fez a pré-chequinha mineira. Que era o quê? A pré-checa, só que em formatos menores. Aí a gente fez para acompanhar uma farofa da casa, que é farofa com a cebola crisp, bacon e o molho de tomate, que é a gente que faz também, igual eu tava falando que a nossa ideia é a gente fazer, o molho de tomate que vai com a nossa almôndega é a gente mesmo que faz, não é industrializado. E ele e um purê de banana da terra com queijo parmesão, que acompanha. Hoje é meu prato mais vendido. Lá. Esse prato ainda tá lá. Tá, tá porque ele foi um sucesso muito grande no festival. Mas a tradicional, a pré-checa mesmo, não sai. Saborosíssima. A textura bacana, ela não solta. Você vê que a gente pega ali só olhando, coitado. Não. Tem que... Não, os bastidores vai comer depois. eles depois eles detonam. Depois eles detonam aqui. Na hora que a gente termina aqui, na hora que desliga e final, que a gente dá o boa noite do Bonner, né, o João Gomes, aquele boa noite aveludado da sua voz. Hoje não tá aqui, mas eu vou tentar, né, honrar a sua participação aqui com a gente aqui. Eles chegam junto aqui. Mas, cara, assim, eu tô encantado com a pré-checa ali, mas a pipoquinha de quiabo aqui, cara, me surpreendeu. Tanto pelo sabor, pela suavidade, a leveza. É um negócio que, assim, dá vontade de... Eu acho que pelo formato, pelo tamanho, cara, vou pegar mais uma, vou comer mais uma, vou comer mais uma. E nesse caso... quando você tá lá no São Pedro, ela ainda tem mais, que ela chega crocante, mais quentinha, né? Isso aqui já foi feito há 1h30 atrás. Não, mas aqui tá delicioso. Então ela ainda perde um pouco desse quentinho da hora, né? Porque esse aqui tá gostoso lá, vai ficar melhor ainda. E esse aqui é legal, que esse aqui eu vi na rede social, que ele leva aí um ingrediente diferente aí, né? Esse aí é o frangoritos. A gente, pensando em principalmente carne, as coisas continuam, né? Mas estavam subindo muito. Aí eu e o meu primo, que é meu sócio, Fabrício, sim. Ele chegou e falou assim, vamos pensar em fazer algumas porções que a gente consiga vender mais barato. Sim. A gente consegue manter a nossa margem de lucro, mas a gente consiga vender mais barato. Então é o quê? É frango, algo com porco, porque o boi tá muito caro. Tá muito caro. E aí a gente chegou aí, a Tereza me apresentou essa ideia, que é o frangoritos, que é o filé de frango, mas o empanamento dele a gente coloca chips Doritos, quebra o Doritos no meio da farinha e que dá essa crocância e esse gostinho. A Tereza é a sua sogra? Minha sogra. Sua sogra é a chefe, né? Aí ela me apresentou na hora e eu falei com você que o prato mais vendido é a pré-chequinha, mas hoje tá são os dois. Mas o frangoritos é novo. O frangoritos tem 2 meses a 3 no máximo. 2 meses? Que a gente tem no cardápio. Vamos experimentar o frangoritos. E essa... Tem um aqui pertinho de mim, aqui eu vou pegar o que tá pertinho. Essa aqui. maionese aqui também, ela é a que acompanha o frangoritos. E essa maionese, claro, fabricada lá por vocês lá, né? A gente usa também um pouco de maionese. A gente não faz desde o zero. Sim. A gente faz uma mistura, um blend para chegar nessa maionese. Ela é o quê? Tem que leva na maionese? Ela leva... De diferente, né? Vamos falar dos ingredientes para fazer uma maionese, né, gente? A gente usa bacon em pó para dar um gostinho nela. Tem que ser bem suave, porque o bacon em pó tem um gosto muito forte. E... alho, né? A gente coloca um temperinho legal, nela. Cara. Bacon em pó. Eu já tinha dá uma rosada, ela fica um pouco mais... tem uma coloração e acentua também o sabor, né? Eu já tinha ouvido falar uma vez do bacon em pó. Usava em batatinha de hambúrguer, delivery. Mas olha a textura. E assim, firme, né? Olha. O bacon em pó a gente acha para comprar com facilidade no Ceasa. No Ceasa. Aí, só que é difícil chegar na proporção. Às vezes a pessoa fala assim, bacon em pó, faz uma batata, pega e joga assim. O gosto é muito forte. Se você misturar um pouquinho assim, um tantão de sal, ele já avacalha. Você tem que dosar ali também, porque o bacon ele vai trazer um sal também, né? Se você colocar ali na receita a quantidade X de sal e esquecer que vai vir um bacon, vai avacalhar.
Bom, né? Nó. Tem hora que você gosta daqui, aí você gosta de cá e você experimenta a maionese, né, gente? Esse prato, ele fez um sucesso, tem feito um sucesso muito grande. E tem a ver também que a gente é um prato mais em conta, mas e o pessoal tá gostando muito. Pelo fato do... É diferente também. Não, sem Eu dúvida. acho que a gente tem que buscar... Você tem que ter vou falar assim, o que todo mundo tem, o tradicional, porque as pessoas também gostam disso. Mas você sempre tá agregando algumas novidades, né? Eu faço muito isso, eu tento sempre trazer uma novidade, pelo menos em cada semestre. Agora a gente vai lançar no cardápio novo. São tiras generosas, né? Aqui, ó. Gente, olha o tamanho disso aqui, olha. Olha o tamanho dessa tira. Bem servido, né? E essa quantidade é uma porção, realmente. É uma porção? Essa aqui é uma porção. Tudo. Que vem. O que veio. Isso, mas isso aqui que a gente separou pra cá, porque não... Isso é uma porção? Que é isso, gente? É muito bem servido. E é igual esse mês agora a gente tá preparando mais... A gente tá fazendo uma troca no cardápio. Tô tirando algumas coisas e acrescentando novas. E a gente tá preparando dois bolinhos, que é de sabores diferentes. Sim. Que é um com base de frango e batata. E outro de banana da terra com carne sol. E a gente tá... Que é pra quem gosta do agridoce. Eu sou apaixonado. Fiquei apaixonado com o bolinho. Gosto também do agridoce. E também uma porção que... A gente tá fazendo de porco. Chama porquinho na geleia. Que a gente vai lançar agora também. A ideia é lançar agora, virando o mês, já agora na primeira quinzena de junho. Já ir lançando, que eu vou postar nas redes sociais. Materialzinho fazendo, fabricando, sabe? A ideia é... Tá vindo aí a época que muitos dizem aí, nosso diretor aí diz aí sempre, que é a melhor época do ano. Que é a época de junho, que tem festa junina, que se come muito bem, que se bebe muito bem. Você pensa tematicamente de tempos em tempos, por exemplo, vai vir um final de ano, tem agora a época junina. Você pensa nessas mudanças de cardápio pensando nessas épocas, ou você já tem um cronograma, por exemplo, para não deixar cansar? Dá um exemplo assim, pipoquinha, o pessoal pede muito, mas daqui a um tempo ela vai sair do cardápio, até para ter aquele... Pô, seu Pedro, volta com a pipoquinha e tal. Você tem um cronograma assim, ou não, você deixa... Sinceramente, não. Eu vou ter... A gente vai chegando, a Tereza traz muito boas ideias, e eu sempre falo que vamos sempre tendo ideias novas. Tal. A gente tem sazonalmente, a gente tem o caldo. Nessa época que esfriou... Frio. A gente vai fazendo caldo, vai fazendo caldo feijão, mandioca, de vez em quando faz de mocotó, faz de abóbora, vai fazendo. Aí eu até falo, na hora que você chegar lá, você pergunta, mas feijão e mandioca sempre tem. Os agregados vão mudando. Mas é nessa ideia. Ela me apresentou, ela vai tendo ideias, eu também vou falando, vamos fazer isso. Agora, esse de frango. Aí ela que chegou numa receita que eu fiquei apaixonado. Ela também colocou coisas que eu não pensaria em colocar, mas que fazem toda a diferença. Então a ideia é a gente não cair na mesmice. Tem algumas coisas que são muito tradicionais. Igual daqui, por exemplo. A pré-checa, que ela tá desde os nossos primórdios da história. A pipoquinha, que virou uma referência. Tipo assim, pipoquinha de quiabo é lá do Sopeiro. E um torresmão, igual esse aqui, que a gente nem tem um chegou torresmão aí, nós vamos chegar nele aí. O torresmo é super tradicional, né? É um prato que o torresmo todo mundo tem, mas que você não pode deixar de ter. Tem esses assim que não tem como tirar, né? Quem não gosta de comer um torresmo? Só que aí não tem jeito. A gente prezou exatamente pela qualidade também no nosso torresmo. Vamos beliscar o torresmo. De achar Pode jogar um limãozinho aqui? Fica. Pegar esse aqui. Limãozinho com torresmo é combinação perfeita. A gente pegou o garfo aqui, mas vamos pegar esse trem na mão mesmo? É na mão mesmo. É na mão mesmo, porque senão a gente foge aqui a tradição. A gente buscou essa qualidade do torresmo também com fornecedor, porque é um torresmo mais carnudo, mas a gente deixa esse torresmo, ele fica marinando no tempero. De um dia pro outro a gente assa, depois frita. Mas a ideia é chegar um fornecedor que atenda isso, porque é muito ruim a pessoa pedir um torresmo, chegar lá um torresmo super gordo, né? Assim. Sim. A pessoa fala, poxa, não, isso não é um torresmo. Ou então super seco, né? Só ali a pele e tal.
Só E que bem uniforme, né? Você vê que os pedaços são bem uniformes. a gente faz ele em rolo. É o tradicional torresmo de rolo. Só que... Boca cheia. Pela estrutura É a parte nossa. mais legal do podcast, Pedro. É lá que nós estamos comendo e falando da comida. Não preocupa, não. A gente, no início... Você tem água ainda? Tem? Acabou sua? A minha já acabou. Nós vamos providenciar aqui. No início, eu servi ele no rolo pra pessoa mesmo cortar na mesa. Só que aí vem aquela... quando eu falei da mesa de plástico. Ela não tem uma... pressão na mesa. Você corta, ela balança, ela não tem essa... Ela não é rígida o suficiente pra você ficar cortando as O coisas. torresmo dá um pulo, sai descendo. Alberto senta ali. Então hoje a gente, por mais que a gente continue com o mesmo formato de fazer ele enrolado, Sim. mas a gente já manda ele picado pra mesa hoje. Ele vai pra mesa já assim. Já assim. Ele é produzido num rolo ali, já vai assim. Bem carnudo, tá vendo? E é o que eu tô falando na questão da uniformidade, que você vê que os pedaços, que você comeu um pedaço, comeu outro pedaço, peguei mais um, que eles estão bem uniformes. Que realmente, você pede às vezes uma porção de torresmo, tem uns meio sem vergonha, um com pouco carne, o outro tem muita, e as coisas não caminham bem. Obrigado, viu, Ana? E não adianta fazer, meu ponto de vista, né? A gente fazer as coisas de uma forma muito jogada assim. Beber um pouquinho de água aqui. Porque as pessoas voltam pela qualidade, né? Sim. Elas voltam por comer, ver que o negócio é bem feito. Gente, o sabor aqui, vocês não fazem ideia do sabor que é isso daqui. Olha. Mostra aí, chefe, olha. Mostra na minha aqui. Olha. Vou fazer as do João. João não tá aí? Olha aí, mostra aí, Ana. Ó, que coisa bacana, olha. E tem uma cebolinha, né? Mandei uma salsinha, cebolinha aqui picada. Aí, ó. Cheiro verde, né? Cheiro verde. Eu adoro também, viu? O pessoal tá assistindo a gente lá? Tá. Já. O pessoal tá no bar assistindo a gente. Gente, pessoal do bar, um abraço pra vocês aí. Consome bastante aí, viu? Os clientes aí do seu Pedro aí. Tá aqui com a gente batendo um papo aqui. Contando a história deles. A gente tá comendo um pouquinho que você pode comer aí na hora. Fantástico. Aqui tá muito bom, muito bom. Já então, recebi umas curte aí, fotos ó. lá na televisão do bar. Tá passando mesmo. Aí, ó. Cara, o que mais tem legal lá? Você trouxe algumas coisas, mas o que assim o pessoal pede bem, que realmente é uma referência lá do seu Pedro? O que você... Ou o que você já falou que vai colocar outras coisas aí? Ou o que já passou, que foi legal? A gente... O cardápio, ele vai ter essa variação. Às vezes a gente imagina que a coisa vai ser de um jeito e não é. Por exemplo, de passar uma experiência que eu tive no Botecar no último festival. O Festival do Botecar foi uma... A ideia do prato era você homenagear a música mineira. Sim. Aí, o que a gente fez? E eu achei o nosso prato, assim, além de bom, de uma criatividade muito grande, porque a ideia foi homenagear a música mineira. Aí a gente pegou o charuto de repolho e fez o charuto de repolho menor, alguns charutinhos de repolho e com acompanhamentos. Uma farofa de cuscuz com queijo coalho, não ficou bom demais. Só que... E colocamos o nome de Bituca, porque as bitucas e homenageando o Milton Nascimento. É o Milton. A sacada foi muito legal, né, da ideia. Só que a gente o prato não vendeu o que vendeu a pré-chequinha. Mas por quê? Existem pessoas que têm um pouco de restrição com repolho, por exemplo. Teve amigos meus que falaram assim, não comeria, mas repolho não me desce e tal. Então hoje a experiência que eu ganhei com esses festivais foi que às vezes você tem que buscar uma maneira de fazer coisas que agradem mais paladares. Não só por causa de venda. Porque acaba que quem te avalia é quem tá comendo ali, né? Sim. A pessoa que gosta de repolho, ela vai comer, vai te avaliar bem. Mas no geral é uma coisa que não é muito aceita. No outro já foi uma carne, já foi um bolinho de carne. Então já é uma coisa que assim, agrada gregos e troianos. Sim, né? sim. Já é mais, vamos falar assim, já é mais aceito também. Você tem fígado com jiló? Tenho e é outro prato que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Fígado com jiló. Sim. Porque
fígado tem que estar sempre novinho, né? Porque um fígado congelou. O fígado, ele rapidamente, dependendo do armazenamento principalmente, já fica rançoso, já não fica aquele fígado, aquele gosto bom. Então, mas tudo a gente vai aprendendo é na prática, né? Experiência você sofre para aprender. E os fornecedores, bons fornecedores, hoje você tem bons fornecedores também, né? Isso, às vezes a gente não consegue nem prezar só por preço, né? Falar assim, eu vou procurar o fornecedor mais barato. Eu preciso que me entregue uma qualidade para me manter as coisas, ainda mais com 2 lojas, porque a gente tem que ter o padrão nas 2 lojas. Então, e o fornecedor ele tem que te passar a confiança de que eu tô lendo aqui meus amigos mandando mensagem. Não dá aqui, mandando no WhatsApp. Eu tô vendo o podcast, tô vendo o podcast aqui pro Pedro, mas ele só fica comendo. Ué, faz parte. Você estava doido pra estar aqui também? Vai lá no seu Pedro lá, prestigia lá o amigo, come com ele lá. E vão lá. Esqueci o que eu tava falando. Você tava falando dos fornecedores. E assim, às vezes você não tá com o fornecedor mais barato, mas você já tem a tranquilidade de saber que ele vai te entregar. Igual o exemplo que eu dei da mistura de carne para fazer a pré-checa. Porque eu já tive problemas com outros. Às vezes começa bem, depois, não sei se coloca na mão de novato, tudo, mas aí o negócio não chega no padrão. E hoje eu tenho um fornecedor desse ramo de carne que, assim, se chegar alguma coisa fora do padrão, troca para mim na mesma hora. É algo que... É na região lá? Porque a gente... Fala assim, às vezes as pessoas... É uma pessoa com fome, né? Não entende, mas todo mundo tá sujeito a erros, né? Sim. E nem sempre você vai agradar todo mundo. Mas a gente tá sempre buscando em busca da perfeição mesmo, de estar com perfeição. Só que você depende de mão de obra terceirizada, você depende de muita coisa. Então a gente fica no pé, né? Vamos falar assim, pra não sair do nosso padrão de qualidade. Porque acontece... Até com os maiores. Então, sem dúvida, sem dúvida. E você ficar preparado também, né? Os seus fornecedores, eles são próximos lá? Você tem alguma dificuldade, achar alguma coisa? Porque BH hoje em dia é um polo, né? Então, assim, da gastronomia. E tá tendo alguma dificuldade? Você tem alguma dificuldade de encontrar alguma coisa que você... Não, eu não... Hoje eu já tenho, né? No início a gente tem muito. Mas hoje acaba que você já tem uma cartela de fornecedor. Tem coisas que são mais, vamos falar assim, mais comuns, vamos dar um exemplo, por exemplo, fruta, limão. Limão é limão. Não tem por que eu pagar mais caro num limão de um fornecedor que do outro. Limão só tem que estar novo, né? E então, esse tipo de coisa eu tô sempre atrás de preço. E a gente vai no Ceasa, né? Uma vez por semana. Ainda se encontra coisas baratas no Ceasa? Se encontra, em quantidade encontra. Barata sim, né? Barata é relativizado com o preço de sacolão. Em questão de volume, né? Que você vai... Que acaba que o sacolão vamos falar assim, já é um segundo caminho, né? Porque já passou ali. Às vezes o cara não compra direto, aí pega pelo um atravessador, aí já chega no sacolão com um valor... Ainda que mais barato, mas é um valor que poderia estar ainda mais em conta. O sacolão tem os custos dele, né? Ele também tem que ganhar o dinheiro dele. Então é isso. Só que o Ceasa não vale a pena. Às vezes as pessoas falam, já que você vai no Ceasa, olha pra mim aí, o preço do abacaxi. O Ceasa não é um lugar que vale a pena para consumidor final, assim. Sim. Porque você tem preço comprando quantidade. Por exemplo, eu faço quiabo, mas comprar a caixa com 25 quilos de quiabo para passar a semana. Aí sai mais em conta que eu ir lá no sacolão e você comprar um pacotinho de quiabo. O que uma pessoa, consumidor final, vai fazer com 25 quilos de quiabo, né? E andou caro o quiabo, né? O quiabo, andou caro. ele é um dos que mais faz oscila, isso, né? Não? Você paga... Tem semana que você paga 3 vezes mais numa caixa de quiabo do que você pagou na semana anterior. Depois ela cai de novo um pouco. Depois ele oscila demais. Tem coisa que eu já não vejo tanta oscilação. É pouca. Tipo laranja, esse tipo de coisa. Oscila pouco. Mas tem alguns que esse ramo nosso, você tem que ter um controle muito... A gente fala do CMV, né? Sim. A gente tem que ter um controle bem legal do estoque e correr atrás de preço. Porque às vezes você tá numa linha muito, muito em cima de uma linha que se você escorregar para cá, você toma prejuízo, carrega para cá, você tem lucro. Então você tem que buscar a maneira de estar sempre
sem ficar aumentando o preço de cardápio toda hora, porque isso é só quando não tem como, né? Mas buscando maneiras de ter uma lucratividade grande. Senão você não fideliza também, você não consegue passar para o seu cliente. E falando em cliente, hoje você é tradicional, é um bar raiz. O perfil do seu público também é um pessoal mais das antigas, ou essa turminha mais jovem curte lá no São Pedro? O perfil geral é da turma mais antiga. Mais antiga. Antiga, vamos falar assim, de pessoa de 35 para cima. Mas tem o pessoal mais velho, né, que já frequenta. E também tem uma turma de menino que vai muito na Alberto Sintra, mas os pais deles frequentam lá. E às vezes eles vão para ver futebol. Sentam lá, às vezes o pai tá na outra mesa, passa lá e manda uma porção para a mesa deles. Mas tem uma turminha mais nova que frequenta. Mas no geral a gente pega muito esse público, porque o São Pedro é um bar que a gente tem um estilo, a gente não tem música, nem ao vivo, nem uma caixinha de som, nem nada. Porque é aquilo, eu acredito na conversa, sabe? Aquele clima de botequim. E tudo tem seu espaço, né? Eu que sou uma pessoa da música, não ter música, né? Só que é pelo estilo. Eu mantenho um estilo da forma de ser. Sim, o São Pedro, pelo negócio também, né? Pelo negócio. Eu até tive uma proposta de uma cervejaria esses dias, de exclusividade, e aí por mais que a proposta é boa. Não, sabe, sai do que é o propósito do negócio do São Pedro. Então, assim, outra forma de contrato, tô tentando negociar, mas exclusividade não serve para mim, porque eu atendo desde do Brahma. No São Pedro tem Skol, tem Brahma, tem muita variedade de cerveja. Você consegue atender todo mundo com um gosto de, vamos falar assim, variado. E eu acho que diz bem do que é o boteco. O botequim. Porque você vai num restaurante mais refinado, que também tem seu dia, sua hora, né? Quem não gosta. Mas às vezes o cara tem só um estilo de chopp, sabe? E você entende isso mais do que você sentar num boteco que se expõe como ser mais simples e te dá só uma, duas marcas de cerveja pra você tomar. Esses locais, assim, os consumidores aceitam mais, eles se adaptam ao local do que o local acaba se adaptando ao público em si. Não, isso aí eu percebo demais. As pessoas se adaptam ao local que elas vão. Eu tive um cliente uma vez que falou que teve lá e viu uns amigos dele tiveram lá e no dia falaram que não foram bem atendidos. A gente preza por atender bem todo mundo, né? Mas eu realmente não sei o que aconteceu no dia. A gente está sempre reunindo, sempre para manter a qualidade do negócio. Só que aí, encontrei com eles ficam só no boteco aqui vou falar no boteco aqui na Cidade Nova e tal. Falei assim, não conheço lá não. Depois eu vou passar lá. E como que é lá? Não, lá o dono abre lá, senta lá dentro do balcão. Se você mesmo não levantar a bunda e for lá pegar a cerveja, você não bebe. Não é atendido. Mas é isso que você falou. Quando a pessoa, não sei o que aconteceu, mas se ele já estava lá no São Pedro, ele já está com a expectativa de uma coisa. Aí nesse boteco aí que ele já sabe como é que funciona, ele já vai, mas ele já sabe que ele não vai ser bem, nem vai existir não tem um atendimento. É muito... E é engraçado que acaba... Você tem uma filosofia ali até de trabalho para poder cuidar do cliente, ter um bom atendimento, né? Valorizar também a comida, né? Porque o atendimento também... A comida também, a experiência com a comida passa muito pelo atendimento. E tem gente que se perde um pouco nisso e não entende que isso é bacana. A gente tava falando de mão de obra um pouco atrás. Hoje você tem quantos funcionários, mais ou menos, você tem? Com as duas lojas, deve ser cerca de uns 20 funcionários. Uns 20 funcionários. E são todos do bar mesmo ou você tem ali os freelas, igual a gente estava falando? Tem freela, porque a demanda de garçom, ela vai de acordo com o dia, né? Por exemplo, final de semana, sexta, sábado e domingo, nem tem conversa. Uma sexta-feira, normalmente sexta-feira é o dia mais pauleira. Sim. Porque o sábado também, nosso, graças a Deus, é muito cheio, o dia inteiro. Só que é mais espaçado, né? É o dia inteiro cheio, então as pessoas vão... Tem o dia todo para poder ir. A sexta-feira, você chega lá, 7h30, chegou todo mundo junto, todo mundo quer tudo rápido, tudo junto, então você tem uma operação mais difícil.
Mas esses dias aí a gente coloca mais freelancer e tal, mas não tem por que sai bem mais caro, né? Eu colocar, contratar todo mundo e às vezes até pra pessoa, porque é só fazer um extra ali, é bom fazer um freelancer e tal. Então a gente discute muito aqui na mesa aqui, Pedro, a gente sempre recebe chefes de cozinhas, empresários, empreendedores da área de gastronomia que a gente recebe aqui e sempre tem vamos falar, esse ponto em relação à mão de obra. Mesmo os freelancers ou os funcionários, a gente tem ali uma quebra ou um desequilíbrio, talvez, da mão de obra, de preparo da mão de obra. Desse período que você está aí com o bar, que você está até na época de música também, o que você observou, o que você acha que poderia melhorar para dar condições melhores, não só de você para os funcionários, mas no âmbito geral, entendeu? A gente tem aí várias empresas aí, tem a Brasel para poder dar um apoio para a gente aí também. O que você acha que poderia ser, até para poder fidelizar essa turma? Ou o seu ponto de vista, o que você... Poxa, cara, a gente podia ser um negócio assim diferente que eu ajudaria mais, eles me ajudariam mais. Eu falo numa questão de profissionalização, Sim. né? A gente vê que é um mercado que tem poucas pessoas que realmente buscam se profissionalizar. Pelo menos o mercado, vamos falar assim, o mercado de rua, não sei como é que eu falo, porque existem, eu mesmo tenho um amigo que até tava lá no Sopedo agora, no Alberto Sintra, passei lá para pegar isso aqui, dei um abraço nele, é um chefe de cozinha de renome já, sabe? Sim. E trabalha em restaurante de outro nível. Então assim, agora nesse mercado mais, vamos falar de rua, né? A gente precisa... Não tem essa mão de obra qualificada. Acaba que você vai pegando as pessoas que querem, que topam trabalhar na noite. E se você não buscar você agregar naquela mão de obra, ensinar, e você pega a experiência da pessoa também, mas para adaptar no seu jeito, que é um problema que muitos bares têm para manter padrão, porque às vezes sai sua cozinheira, chega outra, você muda tudo. Fica totalmente diferente as coisas. Porque às vezes a pessoa deixa muito na mão disso tudo. Deixa muito na mão do funcionário, do cozinheiro ali. Eu tenho a facilidade e a sorte de ter minha sogra, né, na frente disso tudo. É um facilitador para você. Com certeza, porque a minha sogra ela realmente comanda as cozinhas. Ela mesma monta as equipes, sabe? E isso é um facilitador para mim, porque no âmbito, nessa parte de quem funcionar em si a gente preocupa também, né? Lógico que não vai, a gente tá sempre olhando sempre, só que a gente é uma ajuda muito grande porque você tem a dificuldade, você falou de freelancer. Muitas vezes você quer dar uma oportunidade para um freelancer, mas o cara falta um dia. Ele marca com você e não vai. Já é freelancer, e no dia que vai, falta. Às vezes pintou uma coisa melhor para ele fazer. Então, não todos, né? Hoje a gente tem uma equipe bem responsável, mas já passamos por poucas e boas. Mas e são coisas que acontecem. Por exemplo, teve uma sexta-feira, há um mês atrás mais ou menos, na Alberto Sintra, chegou lá um dos garçons, a esposa foi ganhar menino, aí ele teve que sair correndo 4 horas. O outro precisou ir embora mais cedo e o meu gerente ele tinha tirado uns dias de férias. Pra tirar 15 dias. E assim, aí foi um dia que faltou 2 e numa sexta-feira e enchendo, a gente foi se virando. Mas aí eu acho que você tem que ter a perspicácia, cobro isso muito do pessoal que trabalha comigo para ter quando eu não estou presente também, igual nesse momento eu não estou. De qualquer problema, você ter a humildade, não sei qual é a palavra, você chegar na pessoa, às vezes a pessoa só quer ser ouvida e quer entender o porquê que tá acontecendo as coisas. Você chegar e falar, tô tendo um problema assim, assado, na cozinha, mas já tá saindo seu pedido, eu te peço desculpas, né? Eu agradeço o seu aguardo, mas hoje a gente teve um problema atípico e tal, se você já frequenta aqui, você sabe que não. Aí a pessoa, ela dá uma acalmada, fala, não... Precisa de uma satisfação, né? Porque as pessoas para reclamar, né? Isso é do ser humano, não sei se é só de hoje em dia, mas as pessoas para reclamar, elas fazem esforço, mas para elogiar nem tanto. Você vê hoje nessas ferramentas igual Google, né? Pessoal, se eu tô aqui hoje e eu saio daqui super satisfeito com o seu atendimento, que eu
bom demais, eu volto aqui. Semana que vem eu volto aqui de novo. Viro seu cliente. Agora, se eu sair insatisfeito, eu já quero ir lá no Google, já te detonar, falar assim, nossa senhora, o Mostarda Cast não me atendeu bem e tal, não volto mais nesse lugar, não indico pra ninguém. Porque a pessoa, agora, se ela, quando ela gosta, ela não vai lá fazer questão de eu gostei muito da minha experiência. Eu até falo com as meninas, falo, gente, vamos pedir as pessoas, né? que as pessoas estão lá assim, na hora que for pagar a conta, você pode nos avaliar no Google, tá? Se você É legal, né? tipo, porque você dá uma abertura, você pede a pessoa, muitos nem assim vai avaliar, mas muitos entram lá e avaliam. Porque às vezes o Google, às vezes ele mostra muito esse lado, assim, por causa disso. Qualquer bar que você entrar em restaurante, você vai ver alguns comentários ruins. Mas é por isso. Primeiro que dificilmente alguém vai acertar em tudo, ser perfeito em tudo. E é muito comum, mesmo as notas que tem lá, a não ser que, vamos falar assim, que você tem uma incidência muito grande de reclamação. Aí até, alguma coisa está de errado. Tá errado. Agora, tem uma coisa ou outra, é o que você falou, não tem como agradar todo mundo. É normal, e não vai parar de ter. A gente sabe, sempre tem um para reclamar, alguém para criar algum caso com alguma coisa. As pessoas, tem pessoas e pessoas, né? Tem gente que é difícil mesmo, as pessoas tem gente que às vezes sai num dia de casa, já sai estressado com alguma coisa, já chega de mau humor, né? Tem gente que já... E tem pessoas e pessoas. Tem gente também que você pode atender num dia ruim, que ela ainda assim vai entender aquele contexto compreende, todo, que faz parte. vai estar ali, vai voltar. Então, você lidar com o público é um caminho que você vai aprendendo com o tempo. E eu falo também que você tem que ter um jeitinho, né, para lidar com o público. São os desafios da gestão, né? Aqui, ó, vamos ver quem que tá aqui com a gente, ó. Pablo Gunner. É parceiro seu, né? Pablo Gunner é o... Na minha época de música, a gente tocava junto. Vocês tocavam junto. Um abraço, Pablo. Aqui, ó, Cláudio Xavier também tá aí, ó. A dona Ieda Nascentes aí também assistindo, acompanhando com a gente aí. Cristiano Peix Ribeiro, salve, abraço, 5 estrelas pro Sr. Pedro aí, ó. Cliente lá da Alberto Sintra. Gente boa demais. Cruzeirense, eu também sou, aí ele... Tá mandando um abraço aí. Tá bem, hein? Vocês estão aproveitando o momento, né? Tá aproveitando, aproveita. Tiagão tá aí da Itália aí dando um salve pra gente. Gustavo Miranda também aplaudindo aí o podcast. Rafael Paiva. Leonardo Giovanni, ó, boa. Sou Pedro, abraço, Léo, Gleice. Esses aí também são clientes lá da Alberto Sintra que estão comigo desde literalmente o primeiro dia de abertura e moram... Tem casa agora em Lagoa Santa, mas sempre que estão aqui em BH, estão lá. São pessoas incríveis. Né? São frequentadores assíduos aí, né? O João Gomes fazem tá aí. Aquela propaganda de graça. Né? Faz, né? E é legal a gente ter clientes assim, né? Que faz parte vamos falar, acaba fazendo parte da equipe também, né? João Gomes tá aí, ó. Pré-checa é meu preferido. Show demais. Ele falou aqui para eu contar, né, como é que conheceu o Lucas e a Rafa aí do time Eventos. Aquela hora que eu comecei a falar, eu não falei, mas o Lucas e a Rafa, eu conheci o Lucas através de eu fui num aniversário de um amigo que hoje até é meu sócio na loja do Planalto, o Michel, mas coincidência mesmo. Aí o Lucas é amigo dele também. Aí aí eu cheguei lá e o Lucas tava tocando violão e cantando. O Lucas? Aí eu cheguei lá e esse amigo meu já falou, não, vai lá tocar com ele também toca, não sei aquele negócio. Aí foi assim, aí depois comecei a mexer depois no Sr. Pedro, esse amigo meu levou eles. E eu e o Lucas acabou que a gente sempre bateu papo, sempre, sabe quando vai dançar. Outro dia ele foi lá em casa, fez uma paeja lá, um red de jambalaya. Você tá doido. São bons, Nossa né? senhora. Eles são bons. E assim... Eu fiquei sem graça, por isso, gente, vocês não estão aqui trabalhando, não, viu? Vocês estão... Não, a gente faz questão. E eles pegando e fazendo. Gente do céu, bom demais. É bacana demais, né? Ó, Angel Linhares tá aí, sou Pedro Bara o melhor. Angel Linhares é minha madrinha, a Dindinha. Só Dindinha. O Adeus Rosa tinha escrito aí, escreveu aqui embaixo, o grande Pedro. Cliente. Bela participação. Bruno Vieira também tá aí, curtindo a gente aí. A Dinan Silvana, ó, pipoquinha e as tiras de frango são campeões. São campeãs. Só tira gosto tópico. Combinada com a variedade de cervejas servidas bem geladinha. Esse aí também tá na turma dos raiz. Dos raiz, né? Desde o meu começo. Rabada com agrião. Passou por lá ou tem ainda? Temos. Tem ainda rabada com agrião.
Rabada, às vezes a gente não faz todo dia, mas a gente sempre tenta fazendo a rabada, porque tem gente que procura, né? Eu adoro, nossa senhora. Ó, legal. O Rafael tá dando a senha. O Thiagão Guimarães aí, ó, na área aí, ó. O Thiago Guimarães é um grande parceiro nosso também, patrocinador aqui. Cara, fabrica equipamentos para churrasco, para evento. O Thiago Guimarães é diferente. A gente tem uma mini grill aí que o pessoal tá acompanhando, hein, Thiagão? Tá bombando, hein? O pessoal tá na procura. Se prepara que vem em volume aí, hein? Vamos pra cima aí. Cristiano também, ó, Alô Mostarda da próxima, que chamar o Sopeiro, chama uns 2 clientes. Vamos chamar, nós vamos fazer isso, viu, diretor? Vamos chamar uns clientes também para vir para cá, para bater um papo com a gente aqui, enquanto a gente vai na resenha, o cliente fala, não, isso aí é verdade, não, isso aí não é não, isso aí é conversa. Esse aí, o Cristiano é gente boa demais. Nossa. Um abração. Henrique César tá aí, um abraço. Henrique ó, também. soltou até um apelido seu aí, ó. Esse apelido? Qual? Alguém mandou um abraço ao Banha? Mas É. ele é meu amigo de... Isso mesmo, ele só me chama de Banha. É um amigo de infância, desde que a gente estudou junto desde a quinta série, a gente é amigo até hoje. Aí sempre me chamou de Banha. Tem um amigo nosso também que ficou sabendo que você vinha aí, o João Paulo. João Paulo sempre, eu estudei com o Pedro e a gente eu vou lá e bato um papo com ele e tal. Depois eu vou te mostrar, ver se você lembra. JP, um abraço, viu? Deve estar assistindo aí. Eu chamei até, vamos lá, cara, pra você poder matar a saudade do Pedro, vocês contar uma história lá e ele não pôde, estava a trabalho aí. Mas depois, João, nós vamos lá no Sou Pedro, lá pra gente poder bater um papo lá, tá? Aí, ó, Sou Pedro de... Sou sozinho? Eu sou sozinho. Esses meninos, ele também é da mesma turma, a gente estudou tudo junto, eu, Henrique e Iago. Bacana demais, demais. Meu nome, Sou Pedro, então. Escalando, já pretende soltar mais uma loja aí? Você falou que tá em estudos ainda ou é só um... A gente tem ideia, assim, a própria loja do Planalto, ela foi a gente queria abrir, mas é porque às vezes você fala assim, poxa, eu quero abrir nos próximos meses. Sim. Às vezes eu vou abrir daqui 1 ano, às vezes pode ser mês que vem, porque às vezes aparece alguma oportunidade, né? A do Planalto foi assim, a gente viu um ponto, entrei em contato e tal, negociei meio despretensiosamente. Sabe quando você negocia que... Sem responsabilidade. Né? Isso. E cheguei num valor, falei assim, não posso subir desse valor, meu valor é esse. Tá, mas ele tentou negociar, eu fui sincero, falei assim, eu tô te sendo sincero, não tô negociando. É o que eu tenho para investir agora, é isso. Então, aí acabou que passou uns dias e entrou em contato comigo aceitando a proposta. Mas sabe quando você faz uma proposta meio despretensiosa? Se eu não aceitasse, eu ia acreditar que não era a hora. Mas é porque eu procuro um ponto, porque tem que ser um lugar que seja específico na forma que eu vejo o Sou Pedro. Porque... Tem que fazer sentido para o espaço. E eu cheguei, na época eu estava olhar restaurantes. Eu tive uma breve passagem pelo bairro Castelo, logo que eu voltei da pandemia, eu não reabri na Alberto Sintra, a gente nem falei disso, né? Na hora que fechei na pandemia, eu reabri em 2022 no bairro Castelo. Sim. Só que aí, como a sociedade que não deu certo, a gente separou e eu fui para Alberto Sintra. Você abriu naquela principal ali do Castelo ali, descendo? Não, na Altamiro, a das antenas. Isso. Das antenas que você abriu. Que a principal eles falam que é a Engenheiros, né? Tem uma... que você ali, na hora que você entra na Tancredo, você vira à esquerda... Você faz uma voltinha que tem muito bar, tem muita coisa, eu não me recordo o nome daquela. E que ela dá na das antenas lá embaixo. E aí eu tenho essa vontade ainda de voltar pro Castelo, porque lá foi um sucesso meteórico, assim, na hora que a gente abriu, deu muito certo. E o nome Sou Pedro ainda tá conhecido lá, vamos falar assim. Então, eu tenho essa vontade. Só que na época eu foquei muito no Castelo e não encontrei nada que realmente fizesse sentido para mim. Sim. Eu olhei lojas lá, tipo, às vezes com propostas até boas, só que porque a pessoa estava precisando alugar mais tempo sem alugar, só que às vezes era grande demais, não era da forma. Porque o Sou Pedro, eu encaro que tem que ser um lugar que ele passa intimidade, sabe? Tem que ser mais intimista. O bar, né? assim, um negócio que o bar que o cara quase fala que é o bar dele, eu vou lá. Não, quando você um perfil igual eu olhei lá, que já era um mais restaurante, maior, já não é aquele bar que o cara vai no dia a dia, aquele bar que o cara vai com a família. Às vezes, eu não tô falando nem questão lucrativa, às vezes é mais, eu tô falando da questão do que eu penso do meu negócio. Da filosofia de negócio mesmo. Então, tô sempre olhando a minha esposa, a Ju, tá sempre olhando assim, a loja em tal lugar, ela que sempre foi boa com isso, sabe?
E às vezes a gente vai lá... Você é um cara da linha de frente ali, sua sogra na cozinha e sua esposa administra. Na minha equipe lá é muito boa. Tem uma tia dela que fica no caixa também. Legal trabalhar assim em família, lá, né? E na loja da Albert Sintra, né, no caso. E no Planalto eu tenho o Michel, que é um amigo de muito tempo, que é meu sócio na loja do Planalto. E ele, linha de frente lá, ele fica lá. Tá sempre lá, né? Ele faz o papel hoje de gerente. A loja do Planalto é nova, né? A gente tem... Lá tá fazendo dia 21. Fez, né? Já passou dia 21? Passou. Já. Dia 21 fez 7 meses. Depois da manhã é meu aniversário. Como é que não passa? 33 anos chegando aí, comemorando com muita saúde, né, Pedro? Isso. E com muito sucesso com o seu Pedro aí. Cara, eu só tenho que te agradecer de você ter aceito o convite, vir bater um papo com a gente aqui, contar um pouco mais da sua história, da história do bar, contar um pouquinho desse dia a dia. A gente acompanha nas redes sociais, a gente vem acompanhando nas redes sociais aí o seu Pedro. A gente deseja sempre um grande sucesso e que você realmente escale seu negócio, que leve para outras regiões de BH, para levar essas delícias aqui, né? A gente costuma falar sempre aqui no quase no nosso encerramento que o Moçada Cast é feito para vocês. Né? A gente tem aqui o canal, a gente pensou num canal de gastronomia, a gente é segmentado, trabalha com gastronomia, mas que a gente quer dar voz e ouvir vocês no dia a dia, contar a história de vocês. Não é só mais um negócio que passou, seja BH, Contagem, região metropolitana toda de Belo Horizonte, mas que tem uma história, tem o pessoal entender um pouco sobre isso e que visitem o negócio, né? Que conheçam um pouco mais, seja um chefe de cozinha, né? Como é que chama sua sogra mesmo? Tereza Cristina. A dona Tereza Cristina, que é, né, a grande aí, vamos falar assim, que constrói essas ideias todas aí com o Sr. Pedro aí, né? Que é a nossa grande chefe lá, não é isso? Você também falou que gosta muito de cozinhar. Tem a turma também do lado de fora, né? Que não pode deixar de dar um abraço. Os garçons, né? Sim, sim. A gente quase que tem duas gerências no Sr. Pedro. Tem da porta da cozinha para dentro e da porta para fora. Que Sim. é uma forma de trabalho. A forma de conduzir lá. Você falou de abraço aí, cara, né? A gente já te agradecendo. Você quer mandar um abraço pra turma aí? Você quer mandar um abraço? Dar o nome aí? Igual a gente brincou lá, se alguém estiver devendo lá e lá, ó, tiver anotado lá, vai lá, viu? Mandar um abraço pra turma aqui toda do chat aí, meus amigos. Legal. Minhas meninas já devem estar dormindo, né? Mas pra ver amanhã, Lele e Bia. E não... Os clientes antigos que falaram aqui, mandar um abraço também pra turma lá do bar, os meninos trabalhando, o Gabriel, o Adilson, que tá lá agora na Albert Sintra, o Michel, a turma lá do Planalto também, a Ana, e deixar um abraço geral pra todo mundo que tá assistindo, agradecer quem tirou um tempo pra vir aqui, né, eu vi no chat que foi bem legal, muita gente o pessoal com esse carinho, bastante. Teve o carinho de vir aqui, falar alguma coisa, tá com a gente aí. Vai voltar pra lá agora? Vou lá. Fica até que horas? Lá até meia-noite, né? Todo dia? Todo dia. Só domingo que a gente fecha às 20 horas. Tem que ter um pouquinho de descanso, né? Chegar um pouquinho mais. Só quando acontece igual teve bem esporádico, igual teve o Cruzeiro Atlético domingo, por ser um Cruzeiro Atlético, a gente funcionou com horário estendido. Mas... Agora eles inventaram uns jogos, sabe? Uns horários ruins de jogo esse domingo, que estão pondo domingo aí, atrapalha a logística toda minha lá. 9 horas da noite, 9h30. Agora, domingo tem um jogo do Cruzeiro 7h30. Agora, contra o Palmeiras. Só que eu fecho domingo 8 horas. É difícil de eu fazer toda essa logística com o pessoal para trabalhar, sabe? Cozinha, mão de obra não é fácil. O pessoal, às vezes... E a cabeça também, a pessoa já vai trabalhar domingo. Hoje eu vou chegar mais cedo e tal. E também, vamos falar assim, né? É claro que é um volume que é quase que certo, né? O pessoal sair do estádio e ir para os bares ali da região. Apesar de domingo, o pessoal vai mais comer sanduíche e pizza. Segundona tá aí, eles não vão beber tanto, Acaba um jogo desse aí. E fica incerto, então, porque é 7h30, vou esperar o pessoal sair do estádio. Aí depois pode acontecer de não acontecer, né? Não, e costuma, assim, eu falo mais até por estar aberto enquanto o jogo tá passando, colocar o jogo na televisão. Sim. O pessoal gosta muito da região, ele desce muito pro São Pedro pra ver jogo, sabe? Só que esses horários, realmente, ele me faz ter que criar uma logística toda grande pra poder estender mais, esperar, não, né? Sabe, eu também entendo que às vezes a turma que trabalha comigo, às vezes o pessoal já tá mais cansado, já quer. É difícil, sabe? Uma horinha a mais, 2 horinhas a mais no domingo é muita coisa. Faz diferença, com um pouquinho às de vezes é o dia família. que o cara sai, às vezes
tá. Até o dia que ele fala vai sair com a família, vai sair para se divertir, vai dormir cedo, vai fazer o que ele quiser, né? Mas É legal ter essa consciência com a turma também, não é isso? Meu querido, mais uma vez, obrigado por você ter vindo. Volte quantas vezes quiser. E quando você for inaugurar, vem que conta pra gente. Conta, inaugurei mais uma e essa loja tá top, seja no Castelo, onde você deseja ir, que daqui a pouco nós vamos limpar essa mesa aqui, porque tá muito bacana, muito gostoso. A gente come moderadamente aqui enquanto a gente vai conversando, pra gente também não pausar muito, mas pode ter certeza que agora nós vamos destruir isso daqui. Não é isso, meu caro? Obrigadão. Valeu, é um prazer ter recebido aqui. Volte sempre. E o Mostarda Cast é isso, gente. Toda quinta-feira, às 19h30, a gente trazendo personagens aí da gastronomia mineira aí, ó, de BH, de região, que fazem histórias, que fazem realmente a gastronomia acontecer com sabor, com qualidade, com tradição, igual o Sopito teve que bater no papo com a gente hoje aqui. Tá certo? Certinho, diretor? Fechamos aí? Acompanhe os nossos patrocinadores aí, Time Lee, As Italianinhas. A gente tem o Cultura Defumada do meu amigo João Gomes, Guimarães Equipamentos e sem esquecer também, quem mais? Que eu esqueci mais alguém? Não, é a Mostarda Criativa, né? Que é a agência de marketing gastronômico que produz e reproduz cada vez mais aí o Mostarda Cast para você. Gente, se inscreva e ative o sininho aí, não se esqueça não, tá? Mostarda Cast oficial, tem que ser oficial, @Mostarda Cast oficial nas redes sociais, tá certo? Até semana que vem às 19h30 aqui no canal do YouTube com a gente. Um abraço, até mais, tchau, tchau.